Jornal Bandeirantes, tenho tudo a ver. E a partir da semana que vem vai ser 9h30, Valério Luiz Filho. 9h30, vamos mudar a divulgação aí para 9h30, porque o Adolfo não deixa começar. Qual é o assunto hoje do Tudo a Ver? Hoje nós vamos falar sobre a audiência pública que vai ser realizada na Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, às 9 da manhã, cujo tema será proteção às vítimas de violência no estado de Goiás. Muito bem, vamos lá então com Tudo a Ver. Tudo a Ver, com Valério Luiz Filho, no Jornal Bandeirantes. Né? Para não ficar com falta de... parecer falta de respeito, que não é. Valério Luiz Filho, bom dia. Tudo a Ver aqui na Bandeirantes 820. Bom dia, Emerson. Bom dia, Adolfo Campos. Vamos falar agora aqui da audiência pública que a gente vai fazer na Assembleia na próxima terça-feira, a partir das 9 da manhã. Todos sabem que meu avô, Manuel de Oliveira, se elegeu muito em cima daquela campanha contra a impunidade, em proteção às vítimas de violência. E eu vejo que hoje, na Assembleia Legislativa, ele é o único realmente que impunha essa bandeira, né? E a gente, durante esse semestre, a gente pensou numa forma de, dentro da competência legislativa estadual, que é muito pequena, dentro da nossa possibilidade ali de apresentar projetos, e o que a gente poderia fazer para efetivamente contribuir para a proteção das vítimas de violência no Estado, contribuir com a segurança pública, até porque processo penal e direito penal, quem legisla são só os deputados federais, né, só no Congresso Nacional, mas a gente pensou em 3 ações que poderiam ser implementadas durante, principalmente, o andamento do processo do meu pai. Eu pude perceber que a figura do assistente de acusação é uma figura fundamental para o andamento do processo, principalmente quando o réu é uma pessoa que tem meios econômicos, quando é policial militar, que existe muita resistência quando os processos são contra policiais, contra agentes do Estado. Então, e se a família vítima de violência, né, se a pessoa que morreu, a sua família é uma família carente, e aí pior ainda. Então eu poderia dizer que os casos que não andam, têm dificuldade de andar no Poder Judiciário, eles têm essa configuração, né? As famílias das vítimas geralmente são pobres, os réus eles têm uma condição melhor de se defender, e aí acontece que inverte a balança. Né? A família fica completamente desassistida, enquanto o réu tem ali todas as garantias. Então o réu já tem as suas garantias estabelecidas na Constituição, na legislação. Então vamos colocar um pouco também uma ajuda a mais para famílias carentes que às vezes não têm condição de ali perseguir justiça pelos seus casos. Né? O Ministério Público faz um trabalho técnico importante, mas um promotor de justiça lá no gabinete dele tem casos 1000, né? São casos que passam ali toda semana, principalmente os que estão nas varas do Tribunal do Júri. Eles têm um júri por semana, 2 júris por semana, tem que se preparar para todos eles. Então não podem realmente, muitas vezes, ficar acompanhando todos os casos ali em cima, de forma diuturna. Uma família carente que às vezes tem a possibilidade de habilitar um assistente de acusação, para quem não sabe, assistente de acusação é um advogado particular, um advogado privado, que pode se habilitar lá no processo e auxiliar o Ministério Público nessa ação penal, né, que é o que eu faço, por exemplo, no caso do meu pai, que é o Dr. Manuel Bezerra faz no caso do Davi Seba, e vocês não tenham dúvida de que isso é essencial para que esses casos andem de forma mais rápida. Então a gente teve essa ideia de poder pegar a lei da assistência judiciária e fazer um adendo nela, permitindo que assistentes judiciários também como assistentes de acusação, né, para as famílias vítimas de violência. A segunda providência que a gente pensou é criar espaços exclusivos para recebimento de vítimas nas delegacias. Isso pode trazer uma série de benefícios. Primeiro, a vítima não tem que cruzar com os acusados, né? Imagina, um reconhecimento, tem sala de reconhecimento ainda aqui nas delegacias. Ficam cara a cara? Ficam, né? Cara a cara. Né? Intimida, né? Intimida. Então a questão de intimidação, a questão do acompanhamento jurídico e psicológico mesmo, né? O Estado ele tem esse dever humano mesmo com as pessoas, delas chegarem naquele momento ali e ter uma recepção adequada, né? Ter um pessoal adequado para recebê-las. Existe, eu já disse isso aqui na rádio antes, tem uma tensão ainda entre as vítimas e os delegados, porque a delegacia de homicídios hoje tem 7 cartórios, se eu não me engano, cada um tem 300 inquéritos.
Então, o ideal seria 30 para cada delegado, tem 300, então cada um tem 10 vezes mais trabalho do que dá conta. E a vítima chega lá, as famílias chegam para pedir explicações e tudo, e muitas vezes causa um estresse ali entre as vítimas e os delegados, eles não têm esse treinamento específico para atender essas pessoas. Se tivesse um local, faz um local lá para essas vítimas irem, faz um convênio com uma OS dessas, por exemplo, para colocar profissionais até de saúde lá, de psicólogos, para fazer acompanhamento psicológico com essas pessoas. Isso reduziria, inclusive, se colocasse em outras delegacias, casos de corrupção, porque se tem uma estrutura para atender as pessoas que vão lá, fica mais difícil, né, eventuais distorções que a gente tem, principalmente em delegacias menores. E a gente institucionaliza a questão da cobrança, né? Vão existir pessoas nas delegacias, especialmente para receber quem vai lá e cobrar as providências dos delegados. Agora, isso parece tudo tão óbvio, tão claro, né, que deveria ser assim, tem que fazer uma audiência para discutir. Por que não é até hoje? Não, todo progresso é lento e é difícil, Emerson. É sempre assim. Por exemplo, ontem a gente teve foi um dia difícil já, muita coisa acontecendo no dia, e eu tive a notícia que esse primeiro projeto da assistência judiciária, por exemplo, recebeu um veto do governador por recomendação, inclusive, da Defensoria Pública. Né? E aí terça-feira a gente vai discutir isso, tentar reverter esse veto, tentar explicar, porque foi um equívoco sem tamanho. Eu recebi a mensagem aqui, aí as razões. Primeiro, eles falaram, segundo a proposta do Tucano, um advogado seria nomeado pela seção ou subseção da Ordem dos Advogados do Brasil ao cargo de assistente judiciário. Pelo amor de Deus, gente, isso não é cargo. Não é cargo. O advogado que é nomeado como advogado dativo para defender alguma pessoa carente eventualmente lá no fórum, ele não tem um cargo público, não. Ele é um advogado privado que está exercendo uma função pública ali naquele momento, né? E ele vai receber os honorários depois, mas ele não tem número de matrícula, isso não é um cargo da administração pública. Né? Aí eles disseram que a Defensoria Pública tem condições de abarcar toda essa demanda. Né? A Defensoria Pública é um órgão de existência fundamental, né? Ele precisa se estruturar cada vez mais, como a Defensoria Pública é muito estruturada no Rio de Janeiro, no Tocantins, e aqui precisa se estruturar cada vez mais, mas hoje ela não é. Hoje não é. Hoje a Defensoria Pública deve ter uns 12 defensores públicos, talvez mais um pouco. Esses defensores, eles têm estrutura, têm capacidade para oferecer defesa para a família dos vítimas no estado de Goiás inteiro? Não tem. Então, o próprio STF, por exemplo, ele decidiu, não há muito tempo, que as ações de indenização às pessoas que sofrem, que têm famílias assassinadas e tudo, familiares assassinados, ficou aquela discussão se a Defensoria Pública tinha que entrar ou o Ministério Público. Né? O STF decidiu que o Ministério Público pode continuar entrando enquanto a Defensoria Pública não estiver completamente estruturada. Então por que aqui a assistência judiciária lá da OAB e tudo não pode continuar fornecendo seus advogados para defenderem a pessoas carentes, principalmente como assistentes de acusação, enquanto a Defensoria Pública não se estrutura de forma integral? Então aí a Defensoria Pública sugerir o veto do projeto, porque isso, teoricamente ela tem que ficar com a demanda toda, eu considero uma falta de bom senso, né? Tendo a Defensoria Pública a estrutura que tem hoje. É claro que a gente vai colaborar, né? Meu avô tem certeza que vai colaborar para tentar estruturar a Defensoria Pública o quanto antes, para ter lá dentro, inclusive, um núcleo de defesa a vítimas de violência, núcleo de defesa aí, advogados especializados para fazer assistência à acusação, mas ainda não é a realidade que nós temos hoje. Então espero poder sensibilizar essas pessoas ali na próxima audiência do dia 30 de junho, na próxima terça-feira, às 9 da manhã. Aberta ao público, gratuitamente, 9 da manhã. Qualquer pessoa que quiser ir, vá lá na Assembleia Legislativa, Auditório Costa Lima, entrando na Assembleia lá, logo à esquerda,
e acompanhe essa discussão, né, porque hoje nós somos os únicos que realmente estamos colocando essa bandeira da proteção das vítimas. O deputado Adriana Costa também apresenta alguns projetos nesse sentido, mas mais focado, pelo que eu vejo, a violência contra a mulher. E nessa audiência da próxima terça-feira estarão presentes o secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Defensoria Pública, que eu chamei também, e estará presente também um representante da Delegacia de Homicídios, que a gente vai pegar alguns casos de pessoas que nos procuraram durante esse semestre e pedir prioridade nas investigações, pedir que agilidade, né, nas investigações realmente lá na delegacia. E vamos apresentar o último projeto desse semestre, que é o Estatuto das Vítimas, que é uma sugestão nossa para que ajudas sejam dadas, né, com base na assistência social, naquele projeto da lei da assistência social, aos dependentes, aos descendentes das pessoas que foram vitimadas, que foram assassinadas. Bom, ok. Então, terça-feira, esse encontro, né, essa discussão vai acontecer, né, com relação a todos esses assuntos que foram colocados agora pelo Valério Luiz Filho. E, repito, aquelas situações, né, que parecem ser tão simples, né, mas, como ele falou, precisam ser discutidas, porque, às vezes, quando envolve o poder público, ou às vezes não sempre envolve o poder público, é necessário discutir e ainda avaliar a possibilidade, porque os gestores normalmente avaliam a questão de se vai ter algum tipo de custo ou não, como isso pode ser feito até de forma legal, né? Sim, o custo desse projeto seria um custo pequeno, não são tantos processos assim, e os advogados que patrocinam essas causas, principalmente quando faz só o júri e tudo, não recebem muito não, recebem pouco, né? É uma questão que tem que inclusive ser essa própria questão da assistência judiciária. Estou vendo aqui no hoje, né, que o Enil Henrique está assim, cobrando o governo do estado que os advogados não estão recebendo, e ele está cobrando também a própria estruturação da Defensoria Pública, né, e que, segundo ele, seria necessário 800 profissionais, né, e aí hoje sim, por volta de 12. Então, acredito que esse projeto que a gente apresentou é uma boa, não é como uma saída, mas é uma boa solução provisória, temporária, né? Porque a gente não pode ficar com preciosismo nessa hora, né? De defender muitas vezes a nossa instituição quando outras pessoas estão sem um serviço prestado, sem um serviço público. Como é que você vai querer demais para você e o resto? O resto que se lasque, né, Valerinho? Exatamente. Justiça sempre, né, filho? Justiça sempre. O foco tem que ser o jurisdicionado, né? O foco tem que ser as pessoas que estão lá na ponta, que tiveram pessoas assassinadas, que estão ali em sofrimento, e muitas vezes não tem como ter um acompanhamento de qualidade. Valério, obrigado aí, até a próxima sexta-feira aqui no Jornal Bandeirantes. Muito obrigado, Emerson. Estará nas redes sociais também, né? Estará nas redes sociais na próxima segunda-feira, como sempre fazemos. Valério Luiz Quem que é o menino Filho. que filma nós aqui? Esse aqui é o Marcelinho. Um abraço para o Marcelinho. E o Marcelinho, eu gostaria que quando ele viesse, ele avisasse para mim não vir tão descabelado, tão feio como eu vejo, que depois é que eu fico lindo. Toda sexta ele vem aí. O Marcelinho vem todas as vezes, né? É sempre o Marcelinho? Sempre o Marcelinho. Mas homem para mim não marca. Se fosse uma moça, eu saberia, a Marcelinha, tá aí, a Marcelinha. O Marcelinho eu não mexo com isso, não. Abraço ao Marcelinho, abraço Então a você, acesse Valério. para se contemplar lá o Valério Luiz Filho, a página no Facebook, Twitter, Valério Luiz, e Instagram, Valério Luiz também. Que é isso? Que coisa linda. Curte, compartilhe. Um grande abraço Vamos mesmo. das redes Um grande abraço sociais, a todos. né?